Amaro Brito, por favor. Amaro Brito, que mora em Ribeirão, mas não é Ribeirão Preto, né? É em Ribeirão, lá em Pernambuco. Prazer. Ele é trabalhador da Fraternidade Espírita Casa do Caminho, é palestrante espírita, trabalhador da divulgação da doutrina com vibrações diárias de estudos espíritas. Tema: a dor como experiência de evolução. Com vocês, o Amaro Brito. Bom dia a todos, né? Ainda é bom dia, né? É um prazer que a gente está aqui, né? Uma grande satisfação fazer parte desse momento, que é um momento tão rico, um momento tão importante na vida de um espírito encarnado aqui no planeta Terra, porque é um momento construtivo, e a gente tem que buscar na nossa vida construir algo de bom, algo que seja transformador. E essa busca, através dessa doutrina, nos remete a momentos como esse, que são momentos que elevam o nosso espírito. Então, só tenho a agradecer pelo convite e agradecer a todos que fazem a Casa do Centro Espírita André Luiz, né? A figura de Vera, que foi quem tanto incentivou para que a gente estivesse aqui, né? Então, hoje, Pernambuco e São Paulo está fazendo fronteira, está bem pertinho do outro, né? Isso ficou bem claro quando a Romilda encerra a participação dela cantando uma música de um pernambucano, né? E que trouxe tanta alegria e que traz tanta alegria para o nosso movimento espírita, porque o Nando Cordel, ele está sempre engajado na doutrina espírita, está sempre trazendo a mensagem espírita e a divulgação, né? Então, hoje, eu fui chamado, não é, para falar sobre esse tema dor como experiência de evolução, e eu me lembrei do Santo Agostinho, quando esse tema chegou para mim, porque Santo Agostinho, lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala sobre o mundo de provas e expiações, ele diz assim: o que é que eu vou falar para vocês de um mundo que vocês já conhecem tanto? Afinal, vocês vivem nele, né? E agora, parafraseando Santo Agostinho, eu pergunto: o que é que eu vou falar para vocês sobre dor? Vocês já conhecem tanto de dor, não é? Quem aqui ainda não foi visitado pela dor, né? Então, a dor é uma das experiências mais universais da humanidade. Ela não é exclusividade do planeta Terra, não. Nem pensem nisso. Ela está no universo, porque é uma ferramenta de educação para o espírito. Então, quando nós somos criados, né, na simplicidade e na ignorância, no sentido da ausência do conhecimento, nós fazemos escolhas, nós trilhamos caminhos que muitas vezes vai nos levar à necessidade da educação. E essa educação, geralmente, invariavelmente, virá através da dor. Então, precisamos dela. Ela é nossa amiga. Então, pode ser de qualquer idade, pode ser de qualquer origem, pode ser de qualquer condição social. Um dia a dor irá visitar. Mas não tenham medo, não. Isso não é ameaça, não. A dor, ela vem como um grande instrumento. Vai reencarnar, fez todo o seu planejamento, reencarnar no planeta Terra, ou em outro orbe, que seja de provas e expiações, está lá. Todo o seu planejamento espiritual, mas de um ladinho está ali a dor. Ela é necessária para todos nós que aqui estamos. Não podemos fugir dessa realidade. E eu me lembro muito bem quando eu era criança, lá em meados da década de 60, na minha cidade, lá Ribeirão, né? Como ele disse, não é Ribeirão Preto, lá em Pernambuco, né? Naquela época,
nem todas as casas tinham energia elétrica ainda. Eu me lembro muito bem desse detalhe. E uma família amiga da minha mãe, né, desencarnou alguém, e minha mãe foi visitar, né, foi fazer a visita. Eu fui com minha mãe naquela noite, eu sei que era noite, as casas que não tinham energia utilizavam candeeiros, né, não sei se esse é o nome aqui, coloca querosene, tem um pavio, acende e lá ilumina. Né? A iluminação era desse jeito. Ao chegar na casa, né, estava ali a família reunida e fomos ao quarto onde estava lá o irmão que desencarnou. Estava lá ainda na cama, né, já vestido, e fizemos a visita. Minha mãe sai, fica conversando com a família e eu volto para o quarto. Olha, uma criança não tinha medo naquele tempo, né? Eu me lembro muito bem desse detalhe. Eu volto para o quarto e fico observando aquele corpo. E eu me perguntei assim, eu fiz o seguinte questionamento: por que não tem vida? Está perfeito, tem pernas, braço, cabeça, o corpo. Por que não tem vida? Eu fiquei fazendo esse questionamento e olhando para aquele corpo sem vida. E aí, uma ideia surgiu na minha mente. Foi a dor. Foi a dor que tirou a vida dele. A dor, ela foi tão intensa que ele morreu. Então, a partir daquele momento, eu elegi a dor como a grande vilã da vida. A dor física, não é? Porque até então eu só conhecia a dor física naquele momento, né? E passou-se os tempos. Para mim, era a dor que matava. Não tinha outro sentido que não fosse esse. Passa-se o tempo, eu não era espírita, né? Ainda estagiava no catolicismo nessa época, e fui trabalhar no Recife e estudar. Ainda jovem, certa manhã eu me acordo, 6 horas da manhã, senti uma dorzinha de lado, e essa dor foi aumentando. Eu digo, não, vou me levantar, pode ser que eu dormi de mau jeito, e então comecei a caminhar, morava sozinho nessa época, né? Comecei a caminhar e nada da dor passar, a dor foi se intensificando cada vez mais, e eu não podia mais ficar sentado nem em pé. Eu disse, oxe, que é isso? Eu nunca tinha sentido uma dor desse tipo, né? Então, eu fui obrigado a ir na casa da vizinha e disse, olha, me arranja um remédio que eu estou sentindo uma dor muito grande aqui. Ela disse, olha, tome, me deu uma dose lá de um remédio e disse, se não passar, volte aqui. E a dor não passou. Voltei lá, ela disse, troque de roupa e eu vou te levar para uma clínica. Quando eu cheguei na clínica, a dor estava numa intensidade tão grande que as lágrimas caíam dos meus olhos. Eu não queria chorar. Eu me lembro muito bem desse detalhe. Eu dizia para mim mesmo, eu não quero chorar. Mas as lágrimas, era tão intensa a dor que as lágrimas caíam dos meus olhos. E nesse momento, eu me lembrei da minha teoria da infância. Aí eu disse, será essa a dor que mata? E eu disse, eu acho que é. Porque essa dor está muito intensa. E aí eu comecei a pensar, eu estou longe da minha família, não vou mais me despedir de ninguém, dos meus pais, das minhas irmãs, dos meus amigos, e agora eu vou me preparar, porque essa dor é muito grande, né? Mas aí o médico veio, me colocou numa maca, levou lá para dentro, aplicou algo na minha veia, né? Eu vomitei, e daqui a pouco a dor começou a diminuir de intensidade. Ela começa a diminuir de intensidade até passar. E aí eu me alegrei, eu digo, olha, não vai ser dessa vez ainda. Né? Então, essa era a minha teoria. Até então, eu não conhecia outros tipos de dores e eu não conhecia o que era que tirava a vida e aquilo que doava a vida ainda. Mas aí chega a doutrina espírita. E a gente começa a compreender melhor, através dos seus ensinamentos,
o que é realmente estar encarnado no planeta de provas e expiação. E eu começo a ler o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E me deparo lá com a mensagem sobre a paciência, quando a nossa irmã Joana de Ângeles, ela disse o seguinte: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. E aí uma grande dúvida vem até mim novamente. Eu digo, como é possível? Como Deus pode enviar dor para os eleitos dele? E eu não compreendia ainda a dor. Então, começamos a estudar, se aprofundar mais para compreender uma mensagem como essa. E aí a gente vai entender as nossas idas e vindas de um plano para o outro. Uma hora nós estamos aqui, outra hora nós estamos lá. E vamos compreender que assim como as sementes, elas germinam de acordo com os seus frutos, também nós, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes, sejam presentes ou do passado de outras existências, irão germinar na nossa vida de acordo com tudo aquilo que nós fizemos. Aí a gente já começa a perceber a importância da dor na nossa vida. A gente já começa a entender o quanto ela é necessária. Mas isso não quer dizer que a gente vai receber a dor e aceitá-la de maneira alguma, não é? A gente tem que trabalhar, tem que nos esforçar para superá-la. Às vezes, a dor ela é tão intensa, chega com uma intensidade tão grande, que nós pensamos que ela é maior do que nós somos. Mas não é. Ela nunca virá numa intensidade maior da nossa capacidade de resolvê-la, de retirá-la do nosso caminho. Às vezes ela vem com 50% da nossa capacidade, 60%, 80%, às vezes vem até 90%. Essa é difícil, né? A gente olha para ela e diz, não tem solução. Mas nunca virá além da nossa capacidade. Nunca virá 110%, 120%, não. Virá sempre nessa medida. Sempre com a possibilidade de solução. Às vezes olhamos para um lado, olhamos para outro e não conseguimos visualizar essa solução. Mas é importante saber que às vezes está bem pertinho de nós. Às vezes a dor, ela está a um passo. É preciso apenas que a gente pare, faça uma reflexão. Às vezes ela vem numa fala de um amigo, de uma pessoa, e a gente capta essa mensagem e vamos buscar essa solução. É preciso que a gente saiba que, como espírito encarnado em um planeta de provas e expiações, não estamos isentos. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o mesmo, falando sobre o planeta de provas e expiações, Santo Agostinho nos diz o seguinte: olha, é um planeta de exílio, é um planeta escola. Então, praticamente todos nós que estamos aqui em exílio, já fomos expurgados de outro planeta. Porque nós não estávamos dando certo lá. Estávamos atrapalhando o progresso daquele orbe. E assim fomos convidados a ser retirados. E aqui começamos uma longa caminhada. Uma caminhada que eu sempre costumo dizer, é um caminho de volta. Nós estamos voltando para o ponto de nunca deveríamos ter saído. Mas, através das nossas escolhas equivocadas, nós achávamos que estávamos
fazendo o certo, que era bom para cada um de nós, mas não era. Nós estamos aqui agora aprendendo, nos reeducando, para que no futuro possamos, em uma condição espiritual melhor, podermos retornar para a nossa casa, de onde a gente saiu. Um dia sim iremos. E aí recebemos nessa existência um grande presente, chamado Espiritismo. E eu digo para todos, né? É o manual de como dar certo aqui na Terra. Você lê, estuda, pratica. Não tem como dar errado. As dores virão? Sim. Mas agora, de uma forma diferente. Você agora vai poder lidar com ela com um comportamento totalmente diferente. Você não vai mais reclamar da dor, não é? Você não vai mais xingar a dor. Né? Mas, vez por outra, a gente ainda faz, né? Eu me lembro muito bem, algum tempo atrás, não faz muito tempo, não. Eu me acordei, estava lá em casa, né? Lá em Pernambuco, e comecei a sentir umas dores no corpo, né? E eu disse para mim mesmo, eu não saí da minha rotina, não comi nada extra, né, saindo da minha dieta, nada que pudesse me prejudicar, e as dores estavam doendo no meu corpo, e eu me perguntando por que isso, né? Comecei a reclamar, né? Intimamente comecei a reclamar. Quando foi à noite, durante o sono físico, em um desdobramento consciente, eu saio do meu corpo e já tem alguém me esperando ao lado, né, um amigo espiritual, e disse, vamos caminhar? Venha comigo, eu quero te mostrar algo. E aí seguimos por uma estrada, e à medida que a gente ia seguindo, aquela paisagem ia mudando. Tornava-se uma paisagem árida, né, sem nenhum tipo de vegetação, muito seca. E chegamos num lugar alto, e ele me mostra uma comunidade vivendo em uma região. Eu fico me perguntando, mas como é que se vive num lugar desse? Não tem nenhuma árvore, não tem nada de verde, não vejo água aqui, não é? E aí ele diz assim para mim, olha, observa e vê o que é que mais chama a atenção nessa paisagem, nessas pessoas que estão aí. E eu comecei a observar, e uma figura se destaca para mim. Uma figura masculina, só vestindo uma espécie de bermuda, né? Com um corpo que não era gordo, nem era magro, como se tivesse inchado, cheio de hematomas, cicatrizes. E ele diz, o que é que mais chama a atenção? Eu digo, aquela criatura ali, né? Aí ele disse, sabe quem é aquela criatura ali? Eu digo, não, aquela criatura ali, veja o que ele fez com o corpo dele. Veja como o corpo dele está. E eu observei, né, todos os detalhes, o corpo maltratado. Né? Ele maltratou o corpo através de atividades físicas, como se fossem batalhas, e ele disputasse, né, tinha muitas cicatrizes, através da bebida e através da comida. Sabe quem é ele? Aí eu já tinha uma certa desconfiança, né? Disse, não, sei não. É você. É você. Sabe agora porque sente essas dores no corpo? Reflexo dessa existência. Olha, então naquele momento, a gente já sabe, não é? Mas ficou mais claro para mim. Nada acontece por acaso. Tudo que nós estamos vivenciando nessa existência foram sementes plantadas ao longo das nossas existências passadas. E que bom que hoje nós temos amigos como esse
que traz esse esclarecimento. Que bom que hoje nós temos doutrinas como essas, que vêm trazer esse esclarecimento, que vêm abrir a nossa mente para que a gente possa bem conviver com as dores quando elas surgem em nossa vida. E a partir daí, a gente possa aprender a evitar que essas dores se prolonguem no nosso futuro. Porque hoje eu sei, se eu plantar hoje, irei colher no futuro. Então a gente não quer mais plantar dor na nossa vida. Agora a gente quer trilhar um caminho diferente. A gente não quer mais sentir na pele o que nós já sentimos hoje. Não é? A dor, ela vem, ela está presente. Às vezes é uma dor chamada dor saúde. Aí quando a dor saúde chega, a gente começa a valorizar mais o corpo. A nossa saúde. Eu tenho uma amiga, não é? Ela já desencarnou, mas ela fumava bastante. Fumava muito. Eu dizia, para de fumar, né? Deixa isso para lá, né? Mas ela não conseguia. Então, certo dia, ela sentiu uma dor muito grande, né? Pela região dos pulmões. E ela disse, olha, teve que ser internada às pressas. E ela disse, quando eu estava lá deitada, eu achava que eu estava com câncer de pulmão. E ali mesmo, eu fiz uma promessa. Se eu escapar dessa, eu não fumo mais. Mas o médico veio, medicou, a dor passou, ela fez um tratamento e não mais sentiu nada. Deixou de fumar? Não deixou. Olha como o ser humano era. E eu dizia para ela, não deixasse, senão essa dor virá mais forte. Pode ter certeza. E assim somos nós. Toda vez que nós não aprendemos, a dor, ela vem mais forte. Ela virá mais forte. Na intensidade, até que a gente se curve diante dela e diga, agora eu me rendo. Agora eu não quero mais trilhar esse caminho. Né? Porque Jesus, né, quando ele fala lá no Sermão da Montanha, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então, ele não promete a ninguém uma vida aqui na terra sem dores. A dor não está ausente, mas ele traz a consolação. Ele nos diz que em nenhum momento nós estaremos desamparados. Sempre teremos alguém ao nosso lado para que a gente possa buscar a força necessária. E a dor, ela é tão importante na nossa vida, porque quando nós a vivenciamos, nos tornamos mais sensível à dor do próximo. Eu já passei por isso. Eu já estive nesse momento e eu sei o que é passar por isso. E aí nos tornamos predispostos a ajudar. Vê como a dor, ela traz uma característica tão importante. Né? Como seria a nossa vida sem a dor nesse planeta? Já imaginaram como nós iríamos viver aqui sem a dor? Primeiro, quando sentimos uma dor física, o corpo está avisando que alguma coisa está errada e que nós temos que cuidar. Já imaginou se ela não existisse? Aquela coisa errada iria existir, até que um dia nós não teríamos mais jeito. Então, viver sem a dor no planeta de provas e expiações seria perder uma encarnação. Seria fazer com que a nossa existência não crescesse, não evoluísse. E nós precisamos disso. Né?
na obra de André Luiz, não é? Acho que é o nosso irmão Clarencio, que ele diz assim: depois do poder de Deus, a única força no mundo capaz de mudar o nosso pensamento é a dor. Olha que coisa importante, gente. Olha como a dor ela tem uma importância. Porque quando nós mudamos os nossos pensamentos, né, pensamos errado e a partir de agora começamos a querer pensar o certo, nós começamos uma transformação na nossa vida. Porque o pensamento ele tem uma importância enorme. Educar o pensamento é uma atividade que é um grande desafio para o espírito encarnado. Já tentaram educar seus pensamentos? Já acordaram um dia e disseram: hoje eu quero pensar só positivo, só o bem. Já tentaram fazer isso? Tentem. Pensar só o bem durante um dia. Para ver como é que vai acontecendo. Para ver como nós vamos nos desdobrar desse dia, né? Então, a partir do momento, né? A partir dos estudos que nós fazemos, das obras sobre mediunidade, nós estamos fazendo um estudo sobre o livro do Manuel Filomeno de Miranda, Mediunidade, Desafios e Bênçãos, né? E lá tem uma parte sobre o pensamento. E quando a gente lê aquilo, a gente vê como é importante. Porque nós atraímos tudo através do nosso pensamento. Então, pensamos, atraímos. A partir do momento que nós começamos a pensar correto, nós começamos a atrair o bem. Mas educar esse pensamento é um grande desafio. De um espírito que já está vinculado no mal há tantas encarnações, que agora luta para quebrar essas amarras que o liga a essas encarnações passadas. Mas, passo a passo, nós vamos buscando superar essas dificuldades, né? O nosso irmão Hamed, ele tem um livro chamado As Dores da Alma. Não sei se vocês devem conhecer, esse livro é bem interessante. Né? E lá ele fala das nossas dores, daquilo que provoca as nossas dores, e que a gente tem que trabalhar no nosso espírito, todos os vícios, todas as paixões, daquilo que a gente tem que retirar da nossa vida. E eu fico dizendo assim, olha, o que seria da nossa vida se não fosse esses irmãos que vêm nos alertar, que vêm trazer para cada um de nós as suas experiências que eles já vivenciaram aqui. Então, quando nós nos espelhamos no exemplo de alguém, seja ele positivo ou negativo, isso vai fazer com que a nossa vida possa, através das nossas escolhas, ou seguir um caminho positivo, ou seguir um caminho que vai trazer grande prejuízo para a gente. Então, quando a gente vê os exemplos que esses espíritos vêm nos trazer, olha, eu fiz assim e passei dessa forma aí na Terra. Isso me trouxe grande prejuízo, grandes dores. Então, a gente começa a querer fazer o inverso, né? Não vou mais fazer desse jeito, né? Lá no livro Céu e Inferno, estudávamos com as amigas, né, que iriam fazer uma apresentação sobre os espíritos felizes. E aí eu digo, olha que coisa, saíram da Terra e chegaram no plano espiritual na condição de espíritos felizes. Quem não quer chegar no plano espiritual desse jeito, né? Porque muita gente disse assim para mim, olha, eu queria tanto saber como é que eu vou chegar lá no plano espiritual quando desencarnar, né? Aí eu pergunto, como é que você está vivendo a vida? O que é que você está fazendo? O que é que você pensa na sua intimidade? Quais são os seus pensamentos? Isso vai identificar como é que você vai chegar lá no plano espiritual. É fácil, só é você ver. Ah, você quer mudar? Né? Você quer mudar? É possível você chegar bem lá no plano espiritual. E aí eu digo, olha, lá no livro Céu e Inferno tem um
um capítulo que fala assim, espíritos felizes. Esses espíritos viveram a sua última encarnação aqui na Terra. E chegaram nessa condição. Agora, você vai ter que vivenciar a vida do jeito que eles vivenciaram aqui na Terra. Você quer? Por exemplo, tem um lá que diz assim, olha, quando chega no plano espiritual, ele diz assim, olha, muito obrigado a todos vocês que fizeram com que eu passasse por dores, sofrimentos, que me caluniaram, que me enganaram. Muito obrigado. Vocês foram o instrumento para que eu chegasse aqui nessa condição. Mas sabe por que essas pessoas foram o instrumento? Porque quando fizeram isso com ele, ele não reclamou. Ele não revidou. Simplesmente, ele se resignou. Claro que a gente não tem que cruzar os braços e ficar adorando a dor, cultuando a dor, como se fôssemos masoquistas. Não, claro que não. Nós temos que trabalhar para que ela passe o mais rápido possível. E quando ela passar, estaremos mais fortes. E quando ela passar, acabou a dor? Não. Outra virá. Outro momento virá. E aí nós estaremos mais fortes. E assim sucessivamente, porque a vida ela é intercalada. Teremos momentos de felicidade, momentos de dores, sofrimentos. A felicidade que Jesus diz, né, essa nós não vamos ter, né, quando ele diz que não é desse mundo. Seria a felicidade na sua plenitude. Mas teremos, sim, momentos de felicidade aqui. Quem aqui não teve a alegria de ver um filho nascer, de ver um filho se formar, né, de uma conquista pessoal, né, que tanto trabalhou para ter? Quem nunca teve uma alegria dessa, né? Então são várias alegrias que nós iremos ter. Agora, não teremos a felicidade na sua plenitude, mas intercalado com tudo isso, né, nós teremos momentos de dores e sofrimentos, né? Então, é preciso que a gente saiba conviver com esses momentos quando ele chega, né? Tem uma historinha bem interessante, né? Que fala sobre essa tristeza e essa felicidade. Que é a história de um homem, não sei se vocês conhecem, que ele era um fazendeiro e ele tinha um cavalo de raça muito bonito, né? E aquele cavalo, ele era uma felicidade para ele. Trazia muita alegria para ele. Um dia esse cavalo fugiu. E ele ficou triste, porque o cavalo fugiu e ele não encontrou mais o cavalo. Ficou triste. Uma tristeza se abateu sobre ele. Passado alguns dias, esse cavalo volta. E quando volta, né, ele traz outro cavalo com ele. Aí ele ficou alegre. Porque o cavalo que tinha ido embora voltou. Ele agora ficou alegre. O filho dele sobe, vai cavalgar naquele cavalo, né? E cai. E ao cair, quebra a perna. Aí o homem ficou triste. Ficou triste porque o filho tinha caído e quebrado a perna. Mas aí naquela região explode uma guerra. E vem os soldados requisitar todos os jovens daquela região para ir combater na guerra. Ao chegar na casa dele, o filho não pôde ir. Iria para a guerra, não pôde ir porque estava com a perna quebrada. O homem ficou alegre porque o filho estava com a perna quebrada. Olha que coisa. Então assim é a nossa vida. A felicidade e a dor, ela vai se intercalando. Em um determinado momento estamos tristes. Em outros momentos estamos alegres. Mas é preciso que a gente compreenda que nenhuma dor, ela vem sozinha. Ela vem com uma lição. Ela vem com um aprendizado. Então, todas as vezes
que a dor nos visitar, bater na nossa porta, que você abrir a porta, não diga que é a dor, não, diga, o aprendizado chegou. Não vá se sentar e dizer, pode doer, eu suporto. Não. Pergunte, o que é que eu posso aprender com você? Busque a mensagem que ela está trazendo. Porque ela tem uma mensagem. Recentemente, eu tive um problema pessoal com outra pessoa, Ele criou um problema para mim, E eu fiquei meditando como resolver essa questão. E muita gente só dizia para mim, bota na justiça que ele vai pagar. Eu não queria ir para a justiça, Eu digo, não, já estou nessa fase da vida, eu sei como a justiça da terra, ela funciona, vai ser um desgaste, eu vou criar um inimigo, O cara nem era meu inimigo, nem é ainda, nem continua sem ser. Já resolvemos a problemática. E eu comecei a me perguntar, meu Deus, como é que eu resolvo isso? Porque ele tinha que resolver, mas eu sentia da parte dele uma resistência para querer resolver. Aí, uma certa manhã, fui levar minha esposa no trabalho, e quando eu retornava, pensando, como resolver, pedindo uma orientação, Aí algo fala para mim, tenha calma. Eu chego em casa, guardo o carro, pego o meu celular, porque esse é o horário que eu estou chegando em casa para começar um outro trabalho.